o nosso Deus. Aqueles que puderem, se coloquem de pé para fazermos a leitura do texto bíblico. Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Evangelho segundo o relato do evangelista Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Amém? Escute com fé o que diz o Sagrado Livro. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia em que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí, vamos orar? Santo Deus, obrigado por tua bendita palavra, que é poderosa para exortar, para consolar e para sarar os nossos corações. Meu Deus, nós pedimos que no poder do teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco nessa noite. Toma cativas mentes e corações somente para ti e nos conforme à imagem de Cristo Jesus. No nome dele oramos. Amém. Podeis assentar? Queridos, uma das grandes questões do coração humano é se algo pode terminar de uma forma completamente diferente da que começou. Mas sabe, diferente para valer. Essa é uma das angústias que todos nós carregamos em alguma área da nossa vida. Sabe, aquela sensação de que as coisas poderiam ter ido tão bem, mas acabaram de modo tão desastroso? Talvez você sinta isso no seu casamento. Talvez você sinta isso na empresa, no relacionamento com um amigo, na vida. Talvez nos projetos mais audaciosos ou nos projetos mais simples nós desejamos saber: será que tem solução?
As grandes histórias que circulam por aí, as grandes narrativas, nos mostram algo disso. Inúmeras histórias de ficção, por exemplo, envolvem uma busca por consertar aquilo que foi quebrado, aquilo que deu errado. Livros, filmes, seriados e outros artefatos culturais se gastam explorando esse tema. Você já deve ter assistido um filme ou lido uma história de uma família que começa mal, que está caminhando para a ruína, mas talvez venha algo, de repente, um acontecimento inesperado e muda tudo. Seja uma lembrança que estava esquecida, o esclarecimento de um fato, talvez a chegada de um desconhecido, talvez uma catástrofe que acontecia naquela família, por algum evento inesperado houve uma mudança. E aquela família que caminhava para a ruína passa sim a ganhar um novo vigor. Pense aí em quantas histórias você conhece que envolvem uma cidade inteira, uma sociedade que está caminhando para a destruição, seja por uma catástrofe natural, um terremoto, um meteoro, um governo tirânico, seja o que for. Nessas histórias, às vezes, uma sociedade inteira, ou a vida como nós conhecemos na Terra, existem muitos filmes assim, está prestes a mudar. Mas aí vem um evento de proporções gigantescas, de proporções cósmicas, e as coisas mudam. Quem sabe, de repente, um grupo de jovens aventureiros, ou jovens cientistas, ou jovens lutadores, curiosamente nunca jovens teólogos, não sei por que ainda não fizeram algo assim, mas eles, se preparam, eles começam a ganhar novas habilidades, e eles se juntam, e aquilo que estava fadado à destruição começa a mudar. Às vezes a história é um pouco mais pessoal, não envolve o mundo todo em risco, é uma pessoa, uma vida que está prestes a ser arruinada, talvez um trauma violento por que passou, talvez por suas próprias escolhas erradas, pelas circunstâncias da vida. Pode ser um jovem, pode ser um velho, pode ser uma pessoa que está estagnada, sem rumo, mas vem algo e mostra que essa vida pode mudar. Mostra que um início ruim não tem necessariamente que terminar ruim. Alguém que começa desanimado, desacreditado, mas termina a vida cheia de esperança. Aliás, é muito comum aquela história, aquela famosa narrativa do herói, onde um monte de personagens desajeitados e sem rumo na vida começa a, de repente, aprender as coisas. Não são muitas as histórias que têm esse fio condutor? Não são muitas essas histórias que carregam essa receita? Algo que começa ruim, sem esperança, mas por algum caminho difícil, algum caminho bem penoso, surge uma solução. Mas o que todas essas histórias têm em comum? É o tema da redenção. Essas histórias têm em comum a ideia de que é possível sim, que algo que esteja indo muito mal, por um custo muito grande, seja transformado e termine bem. É a promessa que emerge das Escrituras de que o início ruim não determina um final ruim. E de que toda a tragédia pode, de alguma maneira, levar a algum triunfo. Mas por que a gente gosta dessas histórias? Por que a gente ama essas histórias? Por que você gasta tempo assistindo seriados, indo ao cinema, comprando ingresso? Por que você pega livros ou histórias com esses temas para ler? É justamente porque elas acionam algo profundo dentro de nós. Aquilo que Salomão vai chamar de desejo pela eternidade, ou a eternidade no nosso coração. É o anseio por redenção. É o nosso conhecimento plantado por Deus no coração de que esse mundo está quebrado. Sim, esse mundo está totalmente quebrado, mas pode ser que aconteça algo que mude tudo. A esperança que às vezes, queridos, parece que é totalmente vã, mas ela está lá, de que algo pode mudar, de que as circunstâncias impostas por esse mundo não têm a palavra final. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos pensar através desse fato histórico que nós vamos examinar. É uma história que começou mal, uma história que começou traumática, mas ela termina com um final gloriosamente redentivo. Hoje, em resumo, nós vamos entender que a narrativa surpreendente da estrada para Emaús é a estrada da nossa vida. E você só terminará bem esse caminho se Cristo estiver ao seu lado. Vou repetir para você entender. A narrativa da estrada para Emaús, e a estrada é a história da minha e da sua vida. E você só terminará bem esse caminho dessa vida se Cristo estiver ao seu lado.
Por isso, eu te convido, traga comigo o seu caminho que começou mal, a sua aflição. Vamos juntos hoje para a estrada que leva a Emaús. Aprenda a ouvir a voz deste misterioso que parece trazer em si escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Viva dentro dessa história. E eu tenho certeza que você irá achá-la inesgotável. Vamos entender isso em duas partes hoje. Olhe comigo de novo para os versos iniciais. Verso número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Dentre os autores do Novo Testamento, Lucas é o mais detalhista. É aquele historiador que possui, como a gente está aprendendo, um grego mais refinado, por consequência, mais difícil para pregadores. Mas Lucas também é um mestre da narração. Suas histórias são sempre cheias de detalhes e ele, divinamente inspirado e com toda a sua destreza, sempre faz com que a gente seja submergido nesses eventos. No nível dramático, no nível do drama, a história que acabamos de ler tem todos os elementos necessários. Essa história tem sofrimento, tem suspense, tem perplexidade, uma espécie de luz surgindo aos poucos. Depois, na segunda metade da história, nós temos ações inesperadas, um reconhecimento profundo, atônito, alvoroço, alegria, atividade. É uma história maravilhosa, queridos. O texto que nós lemos, ele é singular em toda a Escritura, ele é fascinante. No nível do drama, ele é assim. Um comentarista já nos disse que se a história do filho pródigo tem a pretensão de ser a história mais bela contada por Jesus, essa história dos 2 no caminho de Emaús tem a mesma pretensão de ser a história mais bela já retratada por Lucas. E no verso 13, que nós acabamos de ler, ele nos coloca quase que como, perceba, espectadores de uma cena curiosa. A gente começa meio que a ouvir uma conversa entre 2 discípulos. Possivelmente são amigos ou talvez marido e mulher, nós não sabemos, há uma disputa sobre isso. Mas a dupla caminha de Jerusalém, da capital, para uma aldeia chamada Emaús. Então o evangelista acrescenta uma informação que é relevante para nós. Esse percurso ele tinha uma distância de 60 estádios, que nos sistemas de medição modernos dá algo em torno de 11 quilômetros, 11 quilômetros e meio. Não é uma caminhada pequena, uma caminhada talvez de 2 horas. Isso mostra que havia muito tempo, havia bastante tempo para conversar sobre os eventos daquele mesmo dia. A expressão naquele mesmo dia refere-se imediatamente ao contexto da sessão anterior, ou seja, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. E esses discípulos estão voltando para casa tristes depois de um fim de semana traumático. Mas toda boa narrativa, à medida que vai progredindo, ela ganha novos elementos. Ela ganha novas informações que vão dando sentido aos acontecimentos. Elas aumentam em nós a expectativa de um clímax. E esses discípulos, eles são surpreendidos. Eles estão lá conversando, entristecidos, contando um para o outro o que houve, comentando talvez sobre os horrores da crucificação, sobre a esperança perdida, e de repente alguém chega. E esse alguém começa a andar com eles, começa a acompanhá-los e fazer umas perguntas um tanto quanto absurdas. Esse enredo, meus queridos, em cada um dos versículos, diz muito o que significa sobre ser cristão. Diz muito acerca do que é ser cristão, desde aquele dia e até hoje. Vamos continuar lendo para a gente entender. Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então, enquanto eles caminhavam, os 2 conversavam sobre as realidades espirituais que eles haviam presenciado. Eu concordo com um comentarista chamado J.C. Ryle, que ele diz que a conversa sobre coisas espirituais é um dos meios mais importantes de se alcançar graça. E às vezes a gente não considera isso. Pense, às vezes as nossas conversas são sobre tudo, mas sobra pouco tempo, meus irmãos, para aperfeiçoar a alma, para batizar a memória com aquilo que traz esperança. Quantas vezes, irmãos, nós conversamos com as outras pessoas e elas saem entendendo melhor sobre negócios, elas saem entendendo mais sobre política, mas não saem amando mais o Senhor.
Parte da missão cristã, meus queridos, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 10, verso 24, é nos estimularmos ao amor e às boas obras. Será que nós temos no sentido mudos e temos a nossa língua presa no que se refere aos assuntos de Cristo? Se for esse o caso, meus queridos, se conversas espirituais não, permeiam os nossos diálogos, deve haver algo errado com o nosso coração, porque a boca revela aquilo que o coração abriga. Mas vamos ver para onde essa conversa inusitada nos conduziu. Verso 15. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Você já teve a experiência de estar com um amigo na rua, conversando com uma pessoa conhecida, e de repente um terceiro elemento se aproxima e começa a participar da conversa? E de repente, aquele papo é tão envolvente, a pessoa tem tanta propriedade no que está falando, que ela domina o assunto. Ela começa a entrar na conversa e de repente não tem como mais se desvencilhar daquilo, porque ela tem propriedade no que fala, ela entende do assunto, o papo é envolvente, é cativante. E no meio dessa conversa entre os dois, Jesus aparece. E a reação natural daquela dupla deveria ser o quê? Espanto? Assombro? Alegria? Queridos, era de se esperar algo desse tipo. Talvez eles deveriam cair por terra, atônitos, eles deveriam adorar o Jesus que havia sido morto há pouco mais de 72 horas. Meus irmãos, uma súbita explosão de revelação está ali, diante deles. Eles deveriam estar, eufóricos, a profecia está cumprida, o reino de Deus é chegado, glória a Deus nas alturas, o caminho que começou mal agora está diferente. No entanto, verso 16, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. A primeira aparição pós-ressurreição de Jesus em Lucas é ao mesmo tempo algo normal e misterioso. Jesus tem uma aparência humana normal, mas diferente o suficiente para não ser reconhecido inicialmente. E essa descrição aumenta ainda mais o drama e o mistério da ressurreição. Existe um certo nível de debate entre os comentaristas do porquê eles não terem reconhecido Jesus. Alguns sugerem, tendo como base o testemunho do evangelista Marcos, de que o corpo glorificado, o corpo transformado de Jesus teria sido o que impediu os discípulos de reconhecerem. Já outros dizem que o próprio Deus os impediu. Eu entendo que as duas coisas podem coexistir, mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. É o fato de que, a menos que Jesus revele-se a si mesmo, nós não o reconheceremos como Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, passam perto de Jesus todos os dias e o veem como um cara legal, talvez alguém interessante com quem seria bom bater um papo de uma viagem, afinal ele era um cara bonzinho. Mas entendam, meus irmãos, se em algum momento, naquela sua estrada sinuosa da vida, quando em alguma esquina da sua vida você finalmente reconheceu Jesus como Senhor, você não fez isso por mérito próprio, mas foi a fé que Ele mesmo conferiu a você. Você não reconheceu Jesus como Senhor por seus próprios méritos, porque a fé que nos leva a Cristo é conferida pelo próprio Cristo. Eu gosto da ideia de João Calvino, que diz que o entendimento conferido pela fé é mais, uma íntima convicção do que um simples convencimento mental. Porque, meus queridos, o que o nosso espírito aprende pela fé é algo inesquecível. O desconhecido agora vai entrar na conversa e vai fazer para eles uma pergunta curiosa, mas claramente intencional. E essa pergunta vai revelar para nós algo que está bem escondido no coração desses discípulos. Vamos ler o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus pergunta assim: olha, sobre o que vocês estão discutindo? O desconhecido pergunta, e essa pergunta os paralisa.
Esses dois param entristecidos, queridos, afinal é profundamente dolorosa a lembrança do que eles deixaram para trás em Jerusalém. Talvez eles sentiram naquele exato momento o gosto amargo de uma esperança frustrada. Talvez uma esperança frustrada misturada com uma espécie de temor de terem se comprometido com uma causa que agora estava escorregando pelos seus dedos como areia. O texto não relata, nós não sabemos, mas é possível inferir que talvez eles eram espectadores daquela sexta-feira maldita. Nós não sabemos, o que sabemos é que Cleopas se surpreende com a pergunta e ele fala: olha, é sério isso? Você está falando sério? Por acaso você é o único que viaja de Jerusalém para Emaús e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Meus irmãos, parte do deleite narrativo dessa história é que nós, leitores, conhecemos o segredo que os personagens não conhecem. Ninguém poderia ter perdido o que aconteceu naqueles dias, não pelo menos se circulasse entre a multidão dos que estavam em Jerusalém. Era muito natural que eles soubessem da história. No entanto, Jesus pergunta para eles: que coisas? E o que Cleopas faz? Ele começa a despejar tudo o que ele sabe sobre o Nazareno crucificado. Ele começa a mostrar um certo nível, um nível razoável até de conhecimento de quem era aquele homem pendurado no madeiro. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: olha, és o único que não conheces, que ignora essas ocorrências? O texto revela aqui uma dupla intenção de Jesus ao perguntar quais. Em primeiro lugar, ele incita algumas perguntas, ele faz brotar algumas dúvidas intencionais no coração dos discípulos para depois expor a verdade, como parte do testemunho que viria a seguir. Mas há também uma disposição de Jesus, queridos, uma disposição sincera em ouvir o lamento daquelas pessoas. Perceba, os próximos 5 versículos, cerca de 1/5 da narrativa, é Jesus ouvindo a dor daquela dupla enlutada. Meus amados, prestem atenção. Jesus não tapa os ouvidos para as nossas dores. Ele nunca faz isso. Muito pelo contrário, Ele te convida, ainda que para te exortar em amor, a lançar sobre Ele as suas orações mais sujas. Nenhuma pergunta, meus irmãos, por mais constrangedora ou perturbadora que seja, seria capaz de assustar, de magoar a Deus, que, como disse Agostinho, conhece os abismos da consciência humana. Fica tranquilo, Deus não se escandaliza com seus dilemas, e sinceramente, não há nada que você possa dizer que lhe cause espanto. E é isso o que Cleopas começa a fazer. Ele derrama a sua alma confusa e perturbada. Ele explica para o estranho que ele cria nas promessas messiânicas feitas ao redor da mesa desde que ele era uma criança. Desde que ele era um menino, ele sabe que havia alguém que haveria de vir e proteger a Israel. Ele leu o Salmo 46, ele sabe que Deus, Yahvé, é o nosso refúgio e fortaleza, e que ainda diante das piores convulsões da terra, como de fato aconteceu naquela sexta-feira, com todo aquele terremoto, ele poderia confiar no Redentor de Deus. Mas e agora? Ele está morto. Você não está entendendo, estranho? Verso 21, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Espera um pouquinho. Diálogos são sempre esclarecedores. Diálogos são sempre reveladores, como eu disse para vocês no início. E esse aqui revela muita coisa sobre essa dupla. Nós esperávamos que ele redimiria Israel. Mas de que redenção nós estamos falando? Entendam, não existe sobre essa terra, queridos, nenhum ser humano que não deseje redenção, não deseja redenção. Vocês estão aqui hoje porque vocês desejam redenção. Vocês saíram de suas casas porque algo arde no coração de vocês. Mas a pergunta que nós temos que fazer para esses dois, para essa dupla é: de que redenção nós estamos falando? Porque os nossos personagens, eles tinham anseios redentivos em seus corações, como você tem. Mas eu insisto, de que redenção nós estamos falando?
Porque essa expectativa de ser redimido, essa expectativa de ser salvo, que os judeus interpretaram e ainda interpretam de uma forma errada, isso não é privilégio do povo judeu. Essa é uma necessidade de todo ser humano. Como diz um pastor chamado Vadislau Gomes, nós somos seres ativamente redentivos. Faz um teste amanhã. Pergunta para o seu colega de trabalho descrente ou para o seu familiar ateu se ele acredita que esse mundo está na sua melhor versão. Pergunta para qualquer pessoa que não acredita em Jesus se ele acha que esse mundo está da melhor forma como ele poderia estar. Queridos, todos sabem que em algum nível esse mundo está quebrado. Todo mundo sabe, seja pelas notícias ou pelo clima cultural, que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. E mesmo abafando esse impulso no coração, esse senso do divino, como diz João Calvino, cada ser sobre essa terra, consciente e senciente, sabe que existe algo errado. O ser humano sabe que essa existência é grande demais para se resumir em nascer, crescer, procriar e morrer. Existe dentro de todas as pessoas um pavio que fumega apontando para algum lugar. Observe as invenções humanas. Você não precisa nem perguntar para as pessoas, observem o que as pessoas produzem. Da arte à beleza, de técnica cirúrgica, passando pelo saneamento básico, até os anseios de exploração espacial. Existe dentro de todo ser humano um desejo de trazer uma alegria que não seja efêmera, que não seja passageira. Há um desassossego no coração que busca aliviar as dores, tirar o cansaço, amenizar o sofrimento, redimir. Não se engane, queridos, é por isso que existem tantos falsos pseudos evangelhos por aí, falsas boas novas, velhas mentiras, como substitutas de palha para a verdadeira grande história, a verdadeira narrativa do teatro da glória de Deus. E em muitas pessoas embarcam nesses substitutos. Sim, nós temos um anseio de que o que começou mal pode terminar bem, mas o que começou mal não vai terminar bem através de soluções horizontais. Não é isso que vai acontecer. É sempre Deus vindo até nós. Mas pense, existe, por exemplo, o falso evangelho de um governo redentor, de uma política que irá resolver os problemas da pátria. Muitos brasileiros acreditam nisso, de que o grande Estado vai resolver as nossas necessidades e criar o céu na terra. Isso é muito judaizante, pouco cristão. Ou quem sabe existe o falso evangelho da redenção pelo prazer. Eu encontrarei sentido para a vida ao me entregar aos prazeres desse mundo, seja o sexo, seja o dinheiro, seja a comida, seja o que for. Ou talvez o falso evangelho da redenção pelos grandes feitos, que é extremamente comum em culturas pagãs, que nós temos a tendência de assimilar. Eu vou ser redimido quando o meu nome for grande, quando eu for lembrado até as próximas gerações. Em Babel foi assim. O falso evangelho da sabedoria com fim em si mesmo. Eu vou buscar conhecer toda a ciência, eu vou buscar conhecer todos os mistérios, eu vou usar toda a intelectualidade que eu recebi ao máximo para investigar o mundo. E assim, quando eu for, uma pessoa bem inteligente, eu estarei redimido. O evangelho, ou o falso evangelho da riqueza, da prosperidade. Eu vou ter um emprego onde eu ganhe muito e trabalhe pouco, a fim de ter mansão, carrão, cartão sem limite, viagens internacionais, roupas caras, e assim a minha alma vai estar satisfeita ou talvez redimida. Há, queridos, uma expectativa enraizada no coração humano, e essa expectativa não nasceu com o secularismo da nossa época. Essa expectativa de ser redimido não nasceu outro dia, não nasceu nas grandes guerras do século XX, não nasceu das grandes navegações, não nasceu na Idade Média, não nasceu sequer na igreja primitiva que os nossos personagens vão conhecer daqui a pouco, quando ela for fundada. Não. Esse anseio por ser salvo nasceu naquele bendito jardim, naquele maldito dia, naquela refeição proibida. Cleopas e o seu companheiro de jornada partiram do mesmo sentimento de redenção, o mesmo sentimento que arde agora no seu coração cristão. Versos 21 a 24. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam.
É verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam dizendo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Aqueles homens deram para o terceiro desconhecido o testemunho do anseio do coração. Eles relataram os acontecimentos que ouviram de outras pessoas, visões de anjos, sumiço do corpo, talvez um roubo, uma ocultação, eles não sabem. Mas o fato é que lhes faltava um elemento para entender toda aquela trama em que eles estavam envolvidos. Só que agora eles estavam prestes a descobrir o que era. E esse é o nosso segundo ponto. A visão da verdadeira redenção é a chave para a história das nossas vidas. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Prestem atenção, meus irmãos, o problema daqueles homens não é um problema intelectual. O problema daqueles homens não é que eles não sabiam algumas coisas que eles precisavam saber. O problema deles, meus amados, é espiritual. E é isso que Jesus começa a repreender a partir do verso 25. Pense comigo, esses personagens não se tratam de ignorantes quanto à história de Cristo, mas eles estão se demonstrando crentes imaturos, desleixados, tardos de coração, é a expressão que Jesus usa, tolos. E Jesus pergunta no verso 26, olha, porventura vocês não sabem que convinham que o Cristo padecesse? Cristo precisava padecer e entrar na sua glória. Vocês ainda não entenderam que a promessa do Messias é de um servo sofredor. Mas, meus irmãos, esse Cristo sofredor é um Cristo impopular. Milhares de pessoas na cidade, milhões de pessoas no mundo ignoram o verdadeiro significado dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, Cristo não é um Marte, é Deus morrendo, e isso é loucura. A cruz, queridos, sempre será reputada como insanidade para o homem natural, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É isso que está lá em 1 Coríntios. Como todos os demais em Israel, eles liam a Bíblia pelo ângulo errado. Os judeus estão lendo a Bíblia pelo ângulo errado. Eles liam a Bíblia como uma história sobre como Deus redimiria Israel do sofrimento. Mas ela é, na verdade, uma história diferente. É a história de como Deus redimiria Israel por meio do sofrimento. E, em particular, por meio do sofrimento que seria imputado a Ele, a Jesus, como representante de Israel, mas não aquele Israel étnico com bandeira branca e cruz azul, não. O Israel espiritual. Nós, o Israel de Deus. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. No seminário a gente aprende uma disciplina que eu acho muito interessante. Ela chama Teologia Bíblica. O objetivo dela é fornecer uma visão integral, uma visão holística de todo o drama da redenção. O que ela faz? Ela pega todos os temas da redenção, criação, queda e consumação e redenção, e apresenta eles de forma como eles se revelam, de forma ordenada no texto sagrado. Essa matéria, presta atenção, olha o que ela faz. Ela discorre por todos os profetas, desde Moisés até a profecia do Apocalipse de João. Ela expõe o que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Em outras palavras, sem querer ser anacrônico aqui, Jesus está dando uma aula para aqueles discípulos. Uma aula, quem sabe, de teologia bíblica. E aqui cabe para nós um breve raciocínio, uma breve digressão. Imagine você sendo ensinado sobre a história da redenção pelo próprio Cristo. Seria bom, não seria? Não seria bom ser ensinado pelo próprio Cristo? Mas deixa eu te dizer, você tem isso à sua disposição, porque a palavra fielmente exposta e ministrada ao coração pelo Espírito é o próprio Deus ensinando ao seu coração. Como dizia Charles Spurgeon, o púlpito é o trono por meio do qual Deus governa a sua igreja.
É por isso que essas igrejas por aí que desprezam o púlpito não são igrejas que vão morrer, são igrejas que já estão mortas. Cristãos, queridos, que desprezam a pregação, que é o meio de graça por excelência, precisam rever os fundamentos da sua fé. Não importa quantos anos estão na igreja, quantos anos tenham os seus nomes no hall de membro ou quantos cargos tenham ocupado. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. E quando Lucas diz que Jesus explicou tudo sobre si mesmo na Bíblia, no caso na Bíblia do Antigo Testamento, ele não está dizendo que Jesus pegou alguns versículos isolados, escolhidos aleatoriamente, não. Ele está querendo dizer para nós que, sabe, toda a história, de Gênesis aos profetas, apontavam para um cumprimento que só poderia acontecer quando o ungido de Deus assumisse o sofrimento de Israel. E por extensão, o sofrimento do mundo, e então morresse, e por causa desse sofrimento, e ressuscitasse como o início da nova criação, o novo povo de Deus. O estranho do caminho, ele gasta tempo ensinando as Escrituras. Talvez ele tenha gastado uma boa parte dos 60 estádios de distância para mostrar para aqueles dois que o início ruim não determina um final ruim. A sexta-feira dos horrores não foi capaz de ofuscar a glória do domingo. O penoso trabalho do Messias não foi sem razão. O domingo do descanso, dele como nosso descanso, tinha acabado de chegar. Só que essa dupla ainda não tinha percebido. E a trama continua, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, no caso Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E o que Jesus faz? Entra para ficar com eles. A conversa foi boa, o papo foi bom, mas Jesus diz: chegaram ao seu destino. Só que alguma coisa mexeu com aqueles discípulos. E talvez tenha lhes dado uma centelha de esperança. Porque pense, não é todo dia que a gente convida um completo estranho para passar a noite em nossa casa. Só que os discípulos, eles fazem esse convite inusitado. Uma tradução possível para esse verbo constranger é justamente insistiram muito. Sabe quando você gosta tanto da companhia de uma pessoa? Mineiro é muito assim, né? Você gosta tanto da companhia da pessoa que você pede para ficar mais um pouquinho e o trem vai ficando meio constrangedor. É mais ou menos isso. É isso que eles fazem. E você? Como que você tem chamado pela presença de Jesus? Firmemente? Tim Keller, ao escrever sobre oração, ele cita Martinho Lutero. Ele diz que o homem era ousado em suas petições. E, transcrevendo o que Lutero diz, ele diz que, embora nós sempre devamos encerrar as nossas orações com o entretanto seja feita a tua vontade, toda oração deve começar em grande luta pela fé em Deus. E ele entra para ficar com eles. E existe um movimento interessante nessa cena. Presta atenção, olha só. Jesus não era o anfitrião, não daquela casa terrena, mas é Ele quem toma o pão, é Ele quem dá graças, é Ele quem parte o pão, e é Ele quem serve o pão. Alguns teólogos fazem uma associação interessante sobre essa cena, e eu tendo a concordar com eles. Vamos ler de novo para a gente entender, verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, Gênesis 3, versos 6 a 7, relata talvez a primeira refeição relatada na Bíblia. Em síntese, o texto diz que a mulher apanhou o fruto, comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele comeu. Então o que aconteceu? Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. E repetidas vezes, essa história de Gênesis foi contada como o início dos ais que vieram sobre a raça humana. A própria morte teve início naquele momento de rebelião, naquela refeição.
Por conta daquela refeição, toda a criação está sujeita à decadência, à futilidade, ao sofrimento a partir dali. Mas percebam, Lucas agora talvez esteja fazendo eco a essa história. Talvez ele esteja descrevendo a primeira refeição da nova criação. Meus irmãos, os olhos, uma vez abertos para o pecado, agora estão abertos para a graça e podem contemplar o Cristo ressurreto. A maldição foi quebrada. Um dia que começou mal, agora terminará bem, porque a morte foi vencida. A imagem vívida descrita pelo médico, historiador, evangelista também nos faz lembrar do sacramento da ceia, do momento do vinho e do pão e das promessas da presença espiritual de Cristo. Às vezes nós não consideramos com a devida importância o momento da Santa Ceia, mas existem promessas da bênção espiritual do Senhor para esse momento. Queridos, valorizem os sacramentos, valorizem a ministração da ceia do Senhor, é para nossa manutenção espiritual, cristão. Mas vamos lá, as grandes histórias que fazem queimar o coração, essas que você passa horas tentando achar uma na Netflix, já teve essa sensação? Você passa mais tempo escolhendo do que assistindo? Essas grandes histórias sempre tem uma mudança, uma invertida, aquilo que o cinema gosta de chamar de plot twist, para usar um termo da moda. É aquela virada radical em direção àquilo que todo mundo já estava esperando. Verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Naquele momento, queridos, a dupla percebeu que o homem que seguiu com eles pelo caminho e os expunha tão sabiamente as Escrituras não era um mero mortal ou um desavisado. O coração ardia, porque quando o estranho falava sobre os escritos de Moisés, era ele mesmo a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, aquela que foi profetizada por Moisés. O coração ardia, porque eles estavam, naquele momento, ao lado da sarça ardente em forma de homem. O coração ardia, porque o templo onde as ofertas eram queimadas estava ali, com eles, revestido de pele humana. O coração ardia, porque a coluna de fogo que aqueceu os seus antepassados no deserto estava ali. O coração ardia, porque o sol da justiça estava muito perto deles. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Já é tarde, a ceia terminou, mas uma história dessas tem que ser contada a qualquer custo. A boa nova, queridos, da ressurreição de Cristo precisa ser anunciada em tempo e fora de tempo. Só resta a eles percorrer os 11 quilômetros noite adentro, de volta para Jerusalém. Eles chegam, eles voltam para Jerusalém, talvez mais uma madrugada de caminhada, e eles encontram outros testemunhos da ressurreição. E eles agora contam a sua grande história, que começou confusa, traumática e potencialmente irreversível. Como a sua história talvez esteja hoje. Talvez você tenha o desejo de ver algo consertado. Talvez você sinta, no seu coração, que não dá para queimar mais uma vez. Nem mesmo os jovens heróis aventureiros podem salvar o seu mundo do caos. Mas a boa notícia, meu querido, é que em Cristo e em sua cruz, a sua história terá um final feliz. Ainda que por anos nós experimentemos aqui narrativas com roteiros difíceis, a última página dessa grande história diz que tudo acaba bem. Apocalipse 24, verso 4, diz que o mesmo personagem central da história do caminho de Emaús enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque como diz o grande poeta, é nele, é em Cristo que o mundo redescobre o seu novo fim. Você já ouviu diversas promessas de redenção por aí, e talvez o seu coração permaneceu frio. Hoje a palavra te ensina que o coração permanece assim, frio, porque não basta ouvir uma boa história, é preciso viver na grande história. Hoje você pode deixar de ser um mero ouvidor de histórias e ganhar um papel que foi escrito antes
da fundação do mundo. A pergunta é: você aceita?